tuas empresas, elas têm ali produtos diferentes e tal, faturamentos diferentes, mas a forma de gerir, de gestão, ela é muito parecida. Você tem alguns estilos, né, técnicas diferentes, mas cada um escolhe o que melhor. E você acredita que como eu sou do comercial, eu visito algumas grandes empresas. Os caras estão bem financeiramente, mas eles não estão bem psicologicamente. Estão burnoutando. Eu tô falando do dono, hein? Não tô nem falando da equipe. Porque tudo que o dono reflete para a empresa, né? Se o dono é muito bom, a equipe é muito boa. Se o dono é muito ruim, a equipe é muito ruim. E isso muitos empresários não entendem. Então, assim, eu percebo que muitos empresários estão muito bem sucedidos porque tiveram também toda essa trajetória de dor aí ao longo da carreira e foram conquistando, mas chegaram a um patamar que os caras não sabem mais lidar com pessoas, só reclamam porque não tem mão de obra e tal. E realmente não tem, mas você precisa aprender a lidar com isso, né? Eu não falo nem que é fato, né? Real, é real, mas você precisa lidar com isso, né? Você precisa saber, você precisa ter estratégias de como mudar isso. E aí eu percebo que é muita briga, é muito xingamento, é cara que não tem tempo para tirar uma férias, é um cara que não tem tempo para sentar com a equipe para almoçar, que não valoriza, que acha que já está pagando, tem que fazer daquele jeito. E não é mais assim que funciona, o mundo mudou. Então o cara precisa entender como funciona cada pessoa, porque cada pessoa é uma pessoa. Então ele tem que saber qual é o motivo que cada um está ali dentro da empresa dele. Está começando mais um Venda Sim, o podcast para você que quer começar a vender, para você que já vende há muito tempo, para você que nem sabe que vende, mas vende. Esse é o Venda Sim. É o podcast que tem convidados muito especiais para contar histórias aqui, dar dicas e de alguma maneira também contribuir aí com a sua área comercial. Eu tenho aqui na minha frente um cara que já tem mais de 30 anos de experiência, Jefferson Ruiz. E aí, Jefferson, você se apresenta, dá um pouco do seu currículo, porque é muito extenso, né? Tem um currículo de 30 anos aí, já passou por empresa, é empresário, coach, que mais? É um monte. Eu fiz muitas formações, né? E nenhuma acadêmica, olha que impressionante. Formações na vida. Terminei meu colegial, falei, não é para mim fazer faculdade, eu vou empreender, né? Mas eu já empreendi, eu comecei com 14, então eu comecei no ginásio. Começou novinho. Comecei bem novo, com 14 anos de idade. Mas olha que interessante, muitas pessoas, né, não imaginam o que essa pessoa pode virar depois de um bom... Eu nem imaginava que eu ia ser empreendedor, eu nem sabia o que era empreendedorismo, pra você ter uma ideia. Então foi... Meu pai é metalúrgico, minha mãe dona de casa. Ou seja, não tem nem exemplo. Não, nenhum, nem da família. Meu avô era, né, trabalhava na polícia... meus outros avós eram, né, colaboradores, né, convencionais. E não sei por que veio essa veia empreendedora dentro de mim, mas com 14 anos eu resolvi pintar camiseta para uso pessoal, né, à mão livre, né, uma marca famosa que talvez você vai lembrar, porque talvez a gente tenha mais ou menos a mesma idade. Fidudido, lembra da Fidudido? Fidudido, claro que lembro. Foi um estouro em 1990. Aliás, nos anos 90 tinham várias marcas de surfwear, assim, que eram famosas. Tinha, né? Sawari, Hang Loose, Time Country, Billabong, todas essas marcas aí. Algumas ainda estão vivas até hoje. Estão. Muitas ficaram no meio do caminho. Isso. E aí eu resolvi pintar algumas camisetas e ir pra escola com ela. Naquela época não precisava usar uniforme escolar, né? E aí cheguei com a camiseta, os caras achavam que era a camiseta original e tal, né? Aí eu falei, não, você mesmo que tinha pintado. Eu mesmo tinha pintado à mão. Pintou à mão à mão, eu nem sabia o que era serigrafia, né? Hoje eu respiro a serigrafia. E aí começaram a encomendar a camiseta dentro da escola e comecei a vender assim, de uma em uma, levava um dia inteiro para fazer uma camiseta, para você ter uma base, né, pintada à mão. Hoje a nossa empresa fabrica 20 mil peças por mês, olha... Você vê que coisa, né? Olha como que é um salto, né? Eu comecei realmente do zero, né? Mas com 14 anos você vendia a camiseta na escola, então? Vendia na escola. Era sob encomenda. A estampa dava o desenho como se fosse um tatuador de camiseta? Foi sem querer. Eu cheguei com a camiseta lá... Você oferecia as estampas assim? Não, os caras olhavam e falavam, nossa, eu quero uma parecida, você não faz? Como eu tinha a revista, meu pai trazia a revista para mim, ainda. Eles escolhiam. E como eu sou copista... Você tem o talento. Eu tenho o talento de reproduzir. Eu não consigo criar, mas eu consigo reproduzir qualquer coisa em tamanhos diferentes. Até hoje, Jefferson? Eu parei, né? Parei de praticar isso. E aí eu
fazia essas reproduções e vendia, como se fosse exclusivo. Mas eu nem sabia o que era pirataria, para você ter uma ideia. Né? Hoje fala muito de uns 20 sabia anos. As consequências nem que uma marca dessa não, pegar nem, você. nem existia, eu acho, isso em demanda, né? Há 30 anos atrás, eu tô falando de 30, não, mais de 30, eu tô com 49, eu tô falando de 35 anos atrás. 35 anos atrás não era tão explorado, eu acho que não era tão falsificado as coisas, né, antigamente. Não, mas... Agora sim, agora qualquer coisa a turma falsifica, né? Desde uma joia até uma bolsa famosa e tal. Mas antigamente não existia isso. Então eu fiz aleatoriamente, como brincadeira, como hobby, talvez. Mas ganhou um dinheiro e Ganhava aí uns troquinhos motivou. e tal. Aí motivou, aí me levou aí a JR Uniformes hoje. Mas foi exatamente esse o percurso. Você começou a vender na escola. Na escola. Sequência, você começou a fazer a serigrafia em que momento? Cara, na serigrafia... Nossa, é muito longa a história da serigrafia. Mas vou te dar um exemplo. Eu conheci um amigo meu que a mãe dele fazia serigrafia no fundo da casa dele. E aí um dia eu fui na casa dele e dormi na casa dele. Quando eu acordei de manhã, o sofá da casa da mãe dele estava lotado de camiseta da Disney. Mickey, Pateta, Pato Donald. E eu levantei, fiquei encantado com aquilo, um monte de camiseta colorida e tal. E, eu levava o dia inteiro para fazer uma camiseta de uma cor só, que a Fidelidade era uma cor só traço. Aí eu fui lá, acordei ele, o nome dele era Sérgio. E aí eu falei, cara, o que é aquilo lá e tal? Ele falou, minha mãe que faz. Mas como assim, sua mãe que faz? Minha mãe tem um ateliê no fundo da casa, numa edícula, e ela faz. Eu falei, cara, quanto tempo ela levou pra fazer? Não, ela fez agora de manhã. Aí eu falei, não é possível. Eu falei, não, eu vou lá. Ele levou eu lá, eu cheguei lá. É esse? Eu entendi o que era serigrafia. Eu já estava com quase 15 anos, né? E aí foi no mesmo ano que eu comecei a vender na escola que eu entendi o que era uma serigrafia feita no fundo da casa, com mesa giratória, estampa, uma por uma, só que numa produção numa escala maior e tal. Fiquei encantado com aquilo. Aí eu comecei a estudar, comecei a desenhar. Como eu era muito bom desenho, naquela época não tinha computador. Era tudo feito à mão. Nanquim, todas as canetas Nanquim eu comprei. Eu comprava... Naquela época era decalque, lembra? Lembro. Aí você fazia as letras com decalque. Fazia no decalque. Isso, aí jogava pro vegetal para poder gravar as telas para você poder fazer em escala as camisetas. Às vezes até uma tela de cada cor. Como eu não tinha dinheiro, não tinha condições, nem meu pai tinha, eu fui guardando os desenhos. Então, como eu sabia que através daquele desenho eu poderia fazer uma camiseta no futuro, como eu era bom desenhista e era muito barato você fazer no vegetal... mais fácil guardar o desenho do que guardar as telas. Isso, do que guardar as telas. Aí que eu fui galgando até chegar onde a gente chegou hoje. E aí você começou a vender uniformes e camisetas Cara, eu tive algumas... De moda mesmo ou você já foi direto para uniforme? Não. Eu comecei com moda. Modinha, né? Moda mesmo, né? A própria Disney... Camisetas de marca. Você começou com a pirataria ali, meio sem saber. Pois é, há 35 anos atrás, sem saber. Não, realmente, eu falo isso de coração. Você tinha 15 anos. Eu não sabia isso. Não imaginava. Mas muitas pessoas vivem disso até hoje, né? Talvez. Sim, hoje talvez, até principalmente, hoje. Né? Você vai pegar no centro da cidade aí, isso, acho que 90% não é original. Não pode, eu não aconselho, mas também não entendia isso na época. Eu sou totalmente contra a pirataria, né? Realmente isso atrapalha a marca, atrapalha tudo, não só como roupa, mas em parte eletrônico, tudo. E sou a favor as pessoas sempre registrarem a sua marca e começar pequenininho, que um dia você vai ficar grande. E aí eu entendi o que era aquilo, e aí um dia um cara entrou dentro... É claro que eu fui abençoado, eu falo que a gente é abençoado, né? Aí essa mesma pessoa que eu frequentava a casa dela, um dia ela me chamou e falou para mim, olha, o meu amigo que eu estudava junto com ele, que era o filho dela, falou, olha, minha mãe quer falar com você. Aí eu fui, ela já sabia do meu encantamento pela serigrafia. O pai dele trabalhava na Metso na época, era engenheiro da Metso. Porém, a família toda era de Curitiba. E eles estavam em Sorocaba porque o pai estava trabalhando na planta aqui de Sorocaba. E aí um dia eles me chamaram para tomar um café. Como eles eram curitibanos, eles não jantavam, né? Eles lanchavam. Eu lanchei com eles lá. Ela me chamou no fundo e falou, tem uma notícia boa e uma notícia triste para te dar. Eu falei, qual que é a triste? Ela falou, olha, isso eu já estava com meus 15 para os 16 ainda.
Falei, olha, a triste é o seguinte, que meu marido vai ter que voltar para Curitiba, foi transferido para lá, vai voltar para a Metso de lá. Eu acho que era Metso na época o nome da empresa. E a gente vai embora. Aí eu ainda falei, pô, mas o Serginho vai embora e tal. Não, vai todo mundo embora. Falei, poxa, que pena e tal. Aí, só que tem um detalhe, a gente vai morar em apartamento. E eles moravam em uma residência grande aqui, né? Num bairro do Jardim Magnólia. E aí ela falou, olha, eu não tenho condições de levar tudo que eu tenho aqui, eu queria te dar de presente. Aí eu não acreditei, né, cara? Tudo que ela me deu, eu comecei. Então, assim, eu não tinha condições. Praticamente te estruturou para começar, né? É uma estrutura pequena, mas foi um trampolim para mim crescer. Porque como meu pai não tinha condições, mas ele me deu muito apoio moral, inclusive o nome da minha empresa é JR Uniformes. As pessoas até confundem, me chamam de Júnior, não, mas meu nome não é Júnior, meu nome é Jefferson. E o R é em homenagem ao meu pai, que chama Romildo. Então é J de Jefferson e R de Romildo, porque meu pai sempre foi incentivador. Ele nunca bancou nada porque não tinha condições, mas ele sempre me incentivou. Então ele sempre falava, vai, faz, o pai não tem dinheiro para te ajudar, mas vai lá e faz, que você consegue. E aí ele me incentivou, ele tinha uma edícula no fundo também, ele liberou a edícula para mim montar lá e começar a JR em 1990. E aí você começou a vender... Aí eu continuei fazendo, como ela tinha... Fazia e vendia. Não, como ela já tinha as telas, e ela me deu tudo, as tintas, tudo, eu comecei fazendo Disney. E ela também fazia pano de prato. Aí eu também comecei a fazer pano de prato. Ela me deu os canais, eu peguei uma costureira de bairro. Na época eu namorava uma menina que a mãe dela era costureira, então eu juntei o útil ao agradável. Ela começou a fazer a camiseta para mim e comecei a vender, aleatoriamente. Aí um amigo meu chamado Reginaldo e um outro também chamado Fábio Aurélio Martins, os dois tinham transporte de moto. Entregavam tipo jornal no Cruzeiro do Sul e tal, na época que o jornal bombava aqui em Sorocaba. E esses caras falaram, por que você não faz uniforme, cara, para a empresa? Pô, eu compro camiseta sua. Faz com a minha marca. Aí o outro que trabalhava com câmera, vídeo, filmagem, na época que bombava também. Pô, eu também compro. Aí eu comecei a entrar nesse ramo. E aí eu saí da moda 100% e foquei só em empresa. Em uniformes corporativos. Só uniforme corporativo. Eu nunca fui de uniforme escolar. Entendi. Sempre corporativo. Uniforme corporativo, você visitava as empresas, oferecia ali teu uniforme, começou a fazer um portfólio. E aí você começou a oferecer para as empresas. Eu lembro que eu era tinha... você mesmo que visitava as empresas, porta a porta? Sempre fui eu, sempre fui eu. No começo, com 16 para 17, eu comprei uma Caloi 10, e aí eu colocava a mochila nas costas e saía visitar as empresas, né, nos bairros aqui adjacentes. Ia de né? bicicleta. Ia de bicicleta e vendia nas padarias, açougue. Você não quer comprar camiseta? A maioria dos caras compravam para me ajudar, né? Comprava 10 camisetas e vinha. E eu tinha o dom de desenhar, então era rápido nisso. E aí eu fazia isso sozinho. Você saía de bicicleta para oferecer, pegava os pedidos, voltava, fazia o desenho, gravava as telas e pintava as camisetas. Entregava também. Entregava depois. Era de 0 a 100, então, com você. De 0 a 100. No começo sempre é assim. Quem quer empreender, no começo não tem nada fácil. É claro que o tempo mudou, né? As estratégias mudaram. O tempo de agora pode ser que seja mais rápido, mas eu realmente eu sou dos anos 1900 e pouquinho para cá. Então eu sei que lá atrás muitos começaram igual eu, né? Do zero mesmo. Eu não tinha dinheiro nenhum. Eu tive um pouco de sorte de estar no lugar certo, com pessoas certas. Eu acredito muito nisso, né? Se você trabalha certo, se você acompanha as pessoas certas... Você estava atento também, estava preparado, já tinha manifestado esse seu interesse. Né? Então, quer dizer, as coisas começam a acontecer também quando a pessoa tem interesse, quando ela quer, né? Eu costumo dizer que o verbo que movimenta é o querer. E acho que você já queria e já tinha sinalizado ali no seu ciclo de relacionamentos aonde você gostaria de ir atuar, o seu talento de desenhar. Pronto, foi acontecendo, né? Foi acontecendo. Daí eu fui pegando os meninos do bairro, sabe? Da mesma idade. Trabalhar os com amigos você, de escola. Ensinar. Só que eu fiquei um bom tempo da minha vida sem informal, que fala, né? Naquela época... você poderia vender sem nota e tal. Hoje está muito mais complicado. Você era um adolescente ali praticamente, ganhando dinheiro e de alguma forma também contribuindo com seus amigos ali para ganhar também. Mas eu tive pessoas boas na minha vida e eu tive pessoas ruins na minha vida. Como tudo. Só que as pessoas ruins são melhores que as pessoas boas.
Olha que interessante, né? Se você aprender com elas, né? Pois é, cara. E muitas pessoas desistem quando aparecem problemas na sua vida. E eu nunca desisti. Eu sempre superei esses problemas que eu tive ao longo da minha vida. Falando, não, se ele está falando para mim fazer disso, eu não... vamos lá, eu vou te dar até exemplos. Quando eu cheguei aí, que eu comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro, com 18 anos de idade, eu comprei o meu primeiro carro. Inclusive, esse meu amigo Fábio Aurélio Martins, que me ensinou a dirigir. Ele já tinha o carro dele. E aí eu comprei esse primeiro carro, levei esse carro para casa, não tinha carta, nada. E aí meu pai que me ajudou a conduzir no começo e tal. Inclusive meu pai não tinha carro na época, foi muito emocionante, porque ele se emocionou muito com o carro e tal. Isso para mim foi uma puta numa conquista, com 18 anos de idade já ter o meu primeiro carro, que foi um Fusca. Praticamente você se habilitou e já estava com o carro. Sim, e aí fui, me habilitei, fiz tudo certinho, não andei também sem habilitação, fiz tudo certinho como tinha que ser feito. E aí eu fui conquistando algumas coisas, mas aí eu percebi, eu lembro até hoje, cara, sabe, tem o Bradesco na General Carneiro ali, em frente ao Bradesco, um dia um cara me parou, eu acho que eu devia ter os meus 19 já, e esse cara me parou e falou assim, ó, se você não tirar a sua empresa em 30 dias, eu vou denunciar você no Ministério do Trabalho, porque você não está pagando imposto, você não está fazendo isso, você não está fazendo aquilo, você está atrapalhando o mercado, mas intimou como se fosse me bater. Eu, moleque de 19, para um cara de uns 45, 50 na época, o cara era dono de uma gráfica, mas ele também fazia algumas coisas que eu fazia. Era um concorrente, então. Porque eu era um cara muito, assim, no começo eu era muito arrojado, então eu não fazia só roupa, eu comecei a entrar no mercado de brindes, então eu fazia folhinha também e tal, para ajudar a aumentar a renda. Começa a fazer um pouco de tudo. Né? Então fazia sacola, folhinha e tal. Final de ano vendia muito. Tinha política também que entrava no meio. E aí esse cara me intimou na rua. E aí eu falo que esse cara para mim foi uma bênção. Porque com 19 anos eu abri empresa, né? Aí você foi... Aí eu decolei. Aí eu comecei a entrar nas grandes empresas, isso. Então, eu comecei cedo, né? Quer dizer, você escutou, então, as críticas e ali a eu poderia ter desistido, parado. Ele. Não, nem peitado. Assim, cara, eu respeito demais as pessoas, né? Não importa quem seja, mas eu respeito muito. E eu respeitei a atitude dele, eu não rebati e tal. Eu vi que ele estava certo, eu fiquei na minha, mas me amedrontou, me deu muito medo e me deu vontade de desistir na época. E eu lembro que eu fui de novo no meu pai, para pedir conselho para ele. Aí meu pai falou, pô, monta a empresa. Eu falei, pai, mas é trabalhoso montar uma empresa, vou ter que procurar uma contadora ou um contador, pagar e tal, não vai ser muito caro e tal. Eu falei, meu... Tem que fazer. Tem que fazer, vai lá e faz. Então, se não fosse esse cara ter medo, talvez nem tivesse abrido a empresa. Ou demorasse mais, né? Ou demorasse mais e tivesse desistido, porque eu não ia conseguir entrar nas empresas grandes. A partir do momento que você tem a sua nota fiscal, que você tem a sua empresa aberta, você abre campo para entrar em grandes empresas, que foi o que aconteceu. Eu comecei a entrar em grandes empresas, né? E você aí... já tinha experiência, você já tinha qualidade, você só não tinha a legalização. Eu não tinha experiência. Eu não tinha experiência. Tinha experiência com a serigrafia. Eu tinha experiência com algumas coisas, mas eu fui entender o que é empreendedorismo depois dos 30. Bom, você montou a empresa com 19. Não, CNPJ. Eu comecei com 14 e fui abrir com 19 para 20. Uhum. Que eu fui... Aí depois que você começou a fazer nota, contabilidade, imposto. Mas aí eu trabalhava muito no operacional. Então esse é o grande defeito hoje dos empresários. Então eu gostaria de até dar essa dica para todo mundo que está começando. Tomar muito cuidado de você ficar bitolado muito no operacional. Quando você fica muito no operacional, você esquece do estratégico, você esquece do tático e você só fica no operacional. E o operacional não cresce. Por isso que aqui o podcast tem essa intenção de tentar promover, de alguma maneira, dar dicas para que as pessoas, mesmo os empresários, possam focar principalmente no que dá mais resultado. Né? O operacional, ele é, na minha opinião, pelo menos, não sei na sua, mas ele é a consequência da venda. Se não tiver venda, não tem operacional. Né? E assim, se você só tiver operacional sem comercializar, a empresa não cresce. Né? Então, foi isso que você sentiu? Então, e o podcast serve para isso. Essas informações que vocês passam, que são valiosas, são enriquecedoras para a vida, principalmente de quem está começando, é fundamental, porque eu não tive essa experiência. Então, eu demorei muito
Você foi na eu fui prática, narrar, na não, raça. eu fui na dor. Na A gente dor costuma mesmo. falar, é na dor. A gente acaba aprendendo na dor. Então eu aprendi muito na dor. Eu não precisava ter sofrido tanto, sabe? Eu sofri uns 15 anos, né, como empresário, de dormir debaixo da mesa, de dormir 2 horas por noite. Eu não me arrependo de nada disso, porque isso me gerou muita experiência, né? Fundamental. Mas eu poderia ter adiantado alguns processos e eu estar muito melhor ainda agora com 49 anos de idade. Mas não me arrependo de nada, porque Foi válido. eu adquiri muita experiência nisso até para poder compartilhar, né? E que momento foi a virada de chave que realmente você começou ali a ganhar dinheiro, que as vendas começaram a explodir, que você... Essa é a dica mais valiosa que o empresário precisa entender, principalmente o pequeno que está começando agora. Estudar. aprender mesmo, né? Conhecimento, buscar conhecimento. Estudar. O que mudou, eu agradeço a Deus todo dia pelas pessoas que passaram na minha vida. Eu tenho um primo chamado Jackson, que ele é empresário em Curitiba, do ramo da construção civil. Inclusive, eu queria mandar um abraço, espero que um dia ele veja essa palestra, uma homenagem a ele também. Que quando eu estava com 20 ou 21 anos de idade, ele entrou dentro da minha empresa e ele me viu no operacional, trabalhando igual louco, né? E eu não tinha filtro. E eu tinha hoje é muito falado, comunicação violenta. Né? Procurando fazer a comunicação não violenta, mas eu não tinha esse conhecimento na época. Então, eu tinha uma comunicação violenta. Então, o que é uma comunicação violenta, para quem não sabe? Eu não sabia lidar com pessoas. Então, eu gritava, tudo era na base do esporro, né? Eu não fazia... Bruto, era bruto. Era bruto, sempre. Sempre fui no começo. E não só com as pessoas que estavam ao meu lado, mas com os terceiros. Porque no meu ramo, a gente depende muito de pessoas, né? E eu tenho muito, hoje, terceirizados que trabalham com a gente, que são costureiras. Uhum. Eu tenho costureiras que trabalham com a gente há mais de 20 anos. Mas no começo, eu perdi muita costureira. Por quê? Porque eu não sabia lidar com costureira e tal. E quando você está trabalhando com um terceiro, ele não é seu empregado. Ele é um prestador de serviço. Então ele merece muito respeito, né? E mesmo empregado, né? Mesmo empregado. Que não é um empregado, é um colaborador. Ele está colaborando. Não só com a empresa, ele está colaborando com ele mesmo. O crescimento vem dele. E eu lembro que eu já fui colaborador alguns meses da minha vida para me chegar onde eu cheguei. Né? Eu pulei essa etapa. Mas eu cheguei a trabalhar 6 meses de carteira registrada para aprender, para poder montar a minha empresa. Olha só a expertise que eu tinha quando eu tive 15 anos. Mas tudo bem. E aí eu entendo que você precisa dessas viradas, que você perguntou dessa virada, né? Onde foi a virada da chave, né? Então, né, essa virada de chave foi através disso. Esse meu primo, que é de Curitiba, que eu te falei que é empresário, ele vendia nas regiões e um dia ele foi lá para dormir na minha casa, para ele não pagar hotel e tal, né? Legal, eu abri a casa, hospedei ele lá. E aí ele ficou um tempinho lá, olhando, né, como que eu trabalhava. E ele chegou e falou assim para mim, cara, você precisa tratar as pessoas de um jeito melhor, cara. Não tá legal esse jeito seu, não, né? Eu falei, você vai fazer um curso. Eu falei, que curso? Ele falou, Empretec. Ah, você foi lá fazer a imersão do Sebrae. Cara, eu era um passarinho dentro de uma jaula de águia. Só eu de passarinho lá, que eu tinha que voar de tudo quanto é lado para não morrer, que os caras iam me matar. Eu fiz também Empretec. Mas eu fiz sem ter noção nenhuma do que era smart, do que era empreendedorismo e tal. É muito teórico, né? Tem a prática, que você tem que montar uma imersão, empresa, né? E 7 tal. dias ali. Cara, eu chorava à noite. Eu voltava do curso, sentava na cama, chorava. Eu costumo falar que realmente o Empretec, eu não sei como tá hoje, porque eu fiz também há muitos anos atrás. Tá cada vez melhor. Inclusive lançou... mundial, né? Ele é mundial, feito pela ONU. Desculpa ter te cortado, me perdoe. Imagina. Mas hoje já tem o Empretec 2. Para quem já fez o Empretec, parece que lançaram o Empretec 2 para você reviver isso novamente. Mas vale muito a pena, sim. O Sebrae para mim, é uma das melhores escolas hoje em empreendedorismo no Brasil. O Empretec foi a sua virada de chave, então? O Empretec foi o começo. Foi o começo da virada. O Empretec foi o que despertou. Eu odiava a escola. Eu ia por obrigação. Eu não gostava de estudar. Eu era aquele cara mediano na escola, sabe? Só tirava C, na época era C. Suficiente para passar. O suficiente para passar. No colegial que eu fui me interessar um pouco mais pelos estudos. E aí, depois que eu terminei o colegial, eu falei, não quero fazer faculdade, eu vou empreender.
E aí esse meu primo falou, vai fazer Empretec. E no Empretec deu um estralo na minha Vários, cabeça. né? Falei, cara, para mim empreender, para mim saber lidar com pessoas, para mim crescer, para mim ser maior, eu preciso estudar. E aí eu saí do Empretec, voltei para a empresa, comecei a aplicar algumas ferramentas que o Empretec nos ensinou, que é o Smart e outras coisas mais, a como montar uma empresa do jeito correto e tal, porque lá eles ensinam você a fazer isso, né, de uma forma bem rápida, são 7 dias, intensa. E eu lembro que eu saí de lá muito frustrado, porque eu não conseguia fazer nada. Se não fosse alguns empresários, o Mauro da Body Plus, o Pretes do Grupo Única, esses caras me ajudarem, eu não tinha conseguido. São meus amigos até hoje. A gente fez, sei lá que ano que foi, em 2000, 2001, não me recordo, 2005. Eu tenho lá meu diploma até hoje guardado, mas não me recordo a data. E aí eu falei, agora eu preciso voltar a estudar. Daí eu fui fazer coach. Me formei como personal coach no Instituto Brasileiro de Coach. Não satisfeito, fui fazer Master Executive Coach na Escola Paulista de Coach. Me formei também. Aí fui fazer IFT, que é o maior instituto de formação de treinadores do país hoje, feito pelo Masaru Ogata, um dos maiores treinadores da Johnson Controls, né, que já teve no Brasil. Ele tem um instituto chamado IFT, que é fantástico também, que é mais treinamento comportamental. Né? Ele tem uma frase que eu acho magnífica. Não sei se eu vou lembrar agora. O treinador que não sente não é treinador. Então eu precisava sentir para poder treinar as pessoas. E eu nunca quis partir para mim ser um profissional da área. Eu sempre quis aprender o meu eu, para me entender a minha pessoa. O autoconhecimento. Para aí sim eu saber lidar com as pessoas. Que daí eu me treinando, eu vou saber me policiar, eu vou ter inteligência emocional para saber lidar, né? Você se conhecendo, né? Isso, e aí eu aprendi a me conhecer. Daí eu fiz o IFT, terminando o IFT, daí eu fiz o maior curso que mudou a minha vida, que começou em Sorocaba esse ano. Eu levei 12 anos para trazer esses caras para cá. Chama MBM, que é Master Business Management, que é a maior escola de empresários do Brasil, que a matriz é em São José dos Campos. Quando eu fiz o MBM há 12 anos atrás, eu fiz em Limeira, na cidade de Limeira. E aí eu me formei, aí fui convidado, porque eu me destaquei na turma de 45 empresários, fui convidado para ir para São José dos Campos participar do MBM Minds, que é o maior grupo de empresários de lá, com 300 empresários na época. Fiquei 4 anos em São José dos Campos com eles, aprendi muito lá também. E aí eu falei, agora eu vou voltar para Sorocaba. Fiquei em Sorocaba estudando, mas aquele negócio ficou na minha cabeça. Eu sempre falava com o Flávio, que é o CEO, né? Cara, você tem que montar isso em Sorocaba, você tem que montar em Sorocaba. E fiquei 12 anos na cabeça deles. Até que você conseguiu. Aí os caras falaram, não tem como montar em Sorocaba pra gente, é muito, muito trabalhoso. A gente já está em Varginha, Minas Gerais, a gente já está em Curitiba, a gente já está em São José do Rio Preto, no ABC em São Paulo, em Mogi das Cruzes, em São José dos Campos. Aí eu falei, eu sei, pô, mas não tem professor e tal, porque demora muito para você fazer um professor dentro do MBM, mais de 3 anos. E aí foi que eles me escutaram e aí hoje a Camila Soré, que é a professora em Sorocaba, ela é de Piracicaba, ela dá aula em São José do Rio Preto e agora está dando aula em Sorocaba também. Aí, cara, esse curso foi o divisor de águas na minha vida, porque ali eu entendi o que é ser empresário de verdade, com começo, meio e fim, né? Como formar talento, como segurar talento, como transformar pessoas em você, porque sem pessoas você não é nada. Né? Hoje eu tenho sócias, eu não tinha. Então hoje eu tenho sócia que eu formei dentro da minha empresa. Tá? Hoje ela tem uma sócia que ela faz 8 anos que está comigo, que o ano passado ela se tornou sócia, depois de 7 anos junto comigo. Mas tudo isso eu aprendi no MBM. Então, além dos cursos que eu fiz, preparatórios, eu falo que foi preparatórios para chegar até o MBM. O MBM foi o divisor de águas na minha vida, que me tornou um cara mais bem sucedido. Eu falo que o conhecimento ele é como uma cebola, né? Ele vai tendo camadas, né? Vai. E a hora que a cebola está completa, né? A hora que você se completa ali com conhecimento, você realmente decola. Ou pelo menos você tem informações suficientes para fazer a empresa escalar, prosperar. Ou não só a sua empresa, como também
quem busca conhecimentos acaba tendo normalmente uma carreira também didática, né? Para poder ensinar, compartilhar o que você aprendeu com outros empresários. É o que você está fazendo hoje, né? Hoje a gente formou há 8 anos atrás, por causa do MBM. Quando eu saí, que eu falei para você que eu me desliguei deles lá, eu fiquei com abstinência de estar com empresários, vamos dizer assim. E aí eu resolvi fundar um grupo chamado Master Business em Sorocaba. Há 8 anos atrás, o Newton, o falecido amigo Newton Abuzanra, que era o professor da Escola Paulista de Coach, né, onde eu me formei com ele também. Ele veio a falecer o ano passado. E a gente montou esse grupo. Começamos com 15 empresários. Hoje nós somos mais de 100, uns 110 empresários no grupo hoje, e com 8 anos já de existência. Ou seja, esse grupo também ele tem qual objetivo? É networking? O nosso maior propósito no grupo é o relacionamento. Eu acredito que isso é uma dica que eu dou também, né? Um dos maiores segredos do sucesso é o relacionamento. Sem dúvida. Com o maior número de pessoas que você conhece, o maior número de pessoas que você se relaciona, é a maior chance de você vender o seu produto ou de você ser conhecido pelaquela pessoa a ponto dela indicar você para outra pessoa. Então, relacionamento, network é um pilar gigantesco para o sucesso do empresário. Network hoje, então, por exemplo, é o principal propósito desse grupo que é o Master Business? Sim, é o relacionamento. Eles se reúnem com que frequência? Nós se reunimos toda a última quarta-feira do mês na Eduz. Na Eduz mesmo, né? A gente está na Eduz há 2 anos, inclusive eu quero agradecer muito ao Eugênio da Eduz, que nos deu essa oportunidade de estar lá, de aprender lá também na Eduz, que é um ecossistema maravilhoso. Convido a todos os pequenos empresários que ainda não conhecem a Eduz e ir lá conhecer. É um outro universo também, outro universo. Você tem o mundo tradicional e você tem o mundo digital também, né? Hoje os empresários começaram a se interessar e discutir um pouco essa migração. Isso, para você ter uma ideia, vários outros lugares já nos convidaram para levar o grupo lá para outro lugar, né? Não vou nem citar nomes, mas a gente gosta tanto da Eduz, porque o lugar lá, embora já esteja pequeno lá, né? Mas que fica muito difícil sair da Eduz, né? O carinho, a gente foi muito significativo, né? A gente foi muito... Que tem história já. A gente foi muito acolhido lá dentro da Eduz. E a gente percebe que a Eduz é um lugar de acolhimento. E hoje a empresa está andando sozinha? Você conseguiu fazer ela rodar? Graças a Deus a empresa anda sozinha. Para você estar tocando esses outros projetos aí que de alguma maneira também mantém seu network, de alguma forma você acaba vendendo também, né? Com o networking. Sim. Ganhando novos clientes, fazendo novas contas aí para a tua empresa. A gente, é tanta coisa que muda, né? Na vida do empresário para onde chegar. É claro, poxa, não foi da noite para o dia que eu cheguei a isso. Teve muito estudo, né? Muita sabedoria e muitas coisas que eu aprendi e coloquei em prática, que realmente funciona. Né? Hoje tem muita coisa que as pessoas aprendem e não colocam em prática, né? Tem que colocar em prática. Eu acho que você deu um exemplo claro dessa carreira, dessa jornada de estudo, né? Você que até comentou que quando era mais jovem não gostava de estudar. Não. Mas a hora que você descobriu que estudar e buscar conhecimento era importante, você não parou mais, né? Tá até hoje. Tô até hoje. E não vou parar, já vou Acho te que essa é a grande adiantar. dica sua aqui, para quem quer empreender, quem quer ter uma empresa de sucesso, próspera, não pode parar de aprender e principalmente, como você colocou, de aplicar o que aprende. Porque às vezes o empresário ele vai, faz um monte de curso, mas ele não aplica ou não consegue colocar aquilo na prática para testar mesmo o que serve e o que não serve para a empresa dele. Eu vejo muitos empresários, que as pessoas não param para pensar. Existem várias classificações de empresários, né? Não só no termo de empregabilidade, de um cara que faz coxinha, de um cara que fabrica óculos, de um cara que fabrica máquina e de um cara que mexe com agricultura. Existem patamares. Um vai ganhar 10 mil por mês, outro vai ganhar 100 mil por mês, outro vai ganhar 1 milhão por mês, outro vai ganhar 10 milhões por mês e outro vai ganhar 100 milhões. Então, existem classificações, mas se você for olhar, é tudo a mesma coisa. Uhum. Você pode um dia chegar nos 100 milhões, depende muito de você. E depende de como é a estratégia que você quer para você chegar lá. Às vezes você não vai conseguir chegar, mas você pode chegar na plenitude, que é o caso que eu mais batalho para chegar, que eu estou quase lá, né? Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas não arriscam em ser treinado para poder treinar. Então, foi o que eu te falei, eu me treinei
para poder treinar. Então hoje, realmente, hoje eu não fico, eu estou praticamente 95% do meu tempo no estratégico, que é matutando como é que eu vou... Saiu praticamente do operacional. Eu fico no comercial porque eu amo comercial, né? Porque aquilo que eu te falei, eu acredito no relacionamento. É que nem amanhã, eu trouxe um evento para Sorocaba, vai ser no Bandeiras, né? Não sei nem se pode compartilhar isso aqui. Mas amanhã eu estou trazendo o Doia da Padaria Real para dar uma palestra para 200 empresas, 200 empresários, junto com o Ney da Orosafra. O Ney da Orosafra, o tema da palestra do Ney é dos 10 mil aos 10 bilhões. Então é um cliente que eu tenho que fatura 10 bilhões por ano. Então, assim, não dá para contar no dedo, né? São muitos dígitos. Cara, eu não vejo, eu não conheci ainda nenhum empresário aqui em Sorocaba que fatura 10 bilhões por ano. Não conheci. Eu conheço o Ney, que é lá de Pilar, é o presidente e fundador da Orosafra, que é uma das maiores empresas no Brasil hoje de grãos, né? Inclusive vende para o mundo inteiro. E ele está indo dar uma palestra, contar a história de vida, de como ele começou, dos 10 mil, que é 10 mil reais, que ele fez uma conta lá, até os 10 bilhões de hoje. Então, assim, como que você consegue fazer isso se você não for um cara de relacionamento? Como que eu conseguiria chegar num presidente de uma empresa que fatura 10 bilhões e convidar para dar uma palestra para pequenos e médios empresários para entender como chegar onde ele chegou? Então ele vai contar a história dele de vida amanhã. E o Doia, que é um dos presidentes também da Padaria Real, vai contar a história mágica, que para mim a Padaria Real é uma magia. Eles têm um ecossistema, um propósito gigantesco, principalmente, se não me falha a memória, a Padaria Real ganhou um prêmio, não sei se é da ONU, mas é um prêmio mundial como a maior empresa de inclusão, né, no mundo. Tem muito exemplo. Então tem muito exemplo que ele vai dividir amanhã. Então, assim, olha o nível de relacionamento que você precisa ter para poder convidar grandes empresários igual a eles para poder dividir isso com outros empresários. Então, assim, são méritos e créditos que eu conquistei ao longo da vida. Você plantou, né? Hoje você colhe, você já está circulando entre esses empresários de sucesso e o melhor, né? Você está trazendo esses empresários também para compartilhar o aprendizado com outros empresários que estão ali buscando também conhecimento. O Doia é um cara muito estudioso, né? Sim. Ele estuda muito, eles têm um aprendizado lá do Metanoia, que também tem tudo a ver com o MBM, só que são outras pegadas diferentes. Eu sou do MBM, ele é mas é tudo estudo. Sim, como você comentou, as empresas elas têm ali produtos diferentes e tal, faturamentos diferentes, mas a forma de gerir, de gestão, é muito parecida. Você tem alguns estilos, né, técnicas diferentes, agora, mas cada um escolhe o que melhor. E você acredita que como eu sou do comercial, eu visito algumas grandes empresas. Os caras estão bem financeiramente, mas eles não estão bem psicologicamente. Estão burnoutando. Eu tô falando do dono, hein? Não tô nem falando da equipe. Porque tudo que o dono reflete para a empresa, né? Vem de cima pra baixo. Se o dono é muito bom, a equipe é muito boa. Se o dono é muito ruim, a equipe é muito ruim. E isso muitos empresários não entendem. Então, assim, eu percebo que muitos empresários estão muito bem sucedidos porque tiveram também toda essa trajetória de dor aí ao longo da carreira e foram conquistando, mas chegaram a um patamar que os caras não sabem mais lidar com pessoas, só reclamam porque não tem mão de obra e tal. E realmente não tem, mas você precisa aprender a lidar com isso, né? Eu não falo nem que é fato, né? Real. É real, mas você precisa lidar com isso, né? Você precisa saber, você precisa ter estratégias de como mudar isso. E aí eu percebo que é muita briga, é muito xingamento, é cara que não tem tempo para tirar uma férias, é um cara que não tem tempo para sentar com a equipe para almoçar, que não valoriza, que acha que já está pagando, tem que fazer daquele jeito. E não é mais assim que funciona, o mundo mudou. Então o cara precisa entender como funciona cada pessoa, porque cada pessoa é uma pessoa. Então ele tem que saber qual é o motivo que cada um está ali dentro da empresa dele. Pra você ter uma ideia, recentemente a gente foi visitar a Toyota, até um caso legal para dividir com as pessoas. E a Toyota, não sei se você sabe, fechou algumas plantas. E focou aqui em Sorocaba. Focou forte em Sorocaba. E a gente fez lá uma visita aos empresários do Master. Acho que nós fomos em 30 empresários lá visitar o sistema Fabril da Toyota. E no final,
ela comentou que, um exemplo, tá? Precisava de 200 vagas para poder suprir a nova planta. E abriu 1.500 vagas. Só 100 passou. E aí eu perguntei para ela, por que só 100? 1.200 pessoas, 300 vagas, só classificou 100? Qual o motivo de tanta reprovação? Comportamento. Comportamental é o problema do momento. A Toyota não aprova uma pessoa que não tem um bom comportamento. Simples assim. Simples. Empresa japonesa. Comportamento é tudo na vida, Ela né? criou ali métodos para avaliar, né? Avaliou, disciplina, passou, conduta, tá reprovado. E as pessoas não entendem que o comportamento é fundamental, né? O empresário precisa mudar o comportamento dele. Não, você é um exemplo disso. Você contou aqui pra gente que você mudou num determinado momento da sua vida. Eu mudei a ponto. Você mudou Você ter uma ideia, as costureiras antigamente, elas não podiam me ver, que elas se encolhiam. De medo. Hoje elas me ligam, você não vai passar a tomar um café? Eu tô com saudade de você, não vai passar aqui tomar um café comigo? E você mostra que mudar é bom, né? Mudar é ótimo. É positivo. É ótimo. Você se torna uma pessoa mais saudável. Para você psicologicamente, fisicamente, e para as pessoas que estão em sua volta. E aí sua firma cresce, sua empresa cresce. Jefferson, você tem bastante história para contar, né? Muito. Então acho que a gente vai ter que trazer você aqui para algumas discussões sobre comportamento, sobre networking, porque acho que o que mais ficou no episódio de hoje com esse bate-papo contigo aqui é essa trajetória, né, de bons relacionamentos, de realmente promover o networking e principalmente o estudo, né? A busca por conhecimento, por técnicas, por novas formas de fazer a gestão. Fora os cases de sucesso que eu tenho ao longo da minha trajetória. Então vai ter que ter realmente novos episódios aí para você contar esses cases aí pra gente. Muito case de sucesso para entrar em grandes empresas, em grandes multinacionais. Vamos chamar esse episódio de episódio introdutório. Hoje, quem quiser encontrar o Jefferson, procura onde? Cara, eu tenho uma página no Instagram que é @JeffersonLunardonOficial. Eu tenho da nossa empresa que é @JRUniformes, né? E nosso site, que também é jruniformes.com.br, para quem quiser conhecer um pouco mais a história da empresa, tá tudo lá, né? E hoje você tem o Master Business também, que é um Nós temos o Master Business maravilhoso. Quem quiser conhecer a história inteira do Master, aí, que tiver interessado também a participar, é masterbsp.com.br. Legal. Tanto no Instagram quanto no nosso site, né? No Instagram é @masterbsp. E no site é masterbsp.com.br. Lá tem tudo, foto, vídeo, trajetória, o nosso propósito. Quem quiser, se tiver interessado em fazer, é só ir lá. Não, maravilha. Obrigado pela tua participação, Eu que agradeço. Jefferson. Eu que agradeço. E a gente vai encerrando aqui mais um episódio. Como eu falei para vocês, o Venda Sim, ele vai trazer muitos empresários aqui para contar um pouco da história, como é que foi, né? O percalço, você viu aí, começou jovem, 14 anos. Hoje tem a molecada aí que dá 20, 25 anos e não começa a entrar no ramo de trabalho e tá demorando para entrar, né? E você entrou, deu tempo de aprender, de errar, de acertar, de fazer ali as correções ao longo da jornada. Então é um exemplo que a gente vai trazer muitos outros para você que está acompanhando o Venda Sim. É só continuar acompanhando, né? Curte aí, dá o seu like pra gente e também assina aí, ativa o sininho para receber as notificações. E se você quiser ouvir também e consumir esse conteúdo só pelo ouvido, nós estamos nos principais agregadores de podcasts do Brasil. Você pode estar lá e assinar também o canal e ficar acompanhando, passeando com o cachorro, né? Na academia, fazendo o seu Cooper ali, para você poder aprender e também usar de exemplo histórias como a do Jefferson aqui, tá bom? E a gente volta em breve com mais um episódio para você que quer vender bem, quer vender mais, quer vender melhor, quer ser empresário? Venda Sim.